Neste nosso vídeo estaremos lidando com um assunto que para muitas pessoas é bem complexo, que é o presente perfeito. Vamos ter outros vídeos abrangendo este assunto, mas vamos interpretar este vídeo aqui como sendo uma introdução para ele, tudo bem? Então, o presente perfeito é uma estrutura que confunde antes de tudo porque ela não necessariamente tem uma equivalência exata no português. Ela é uma estrutura flexível, utilizada em múltiplos contextos em inglês, e que, já que não tem essa equivalência exata no português, definitivamente causa nas pessoas falantes da língua portuguesa estranheza. E, além disso, ela é composta por vários pequenos elementos que você pode errar ao expressar. Portanto, vamos ter muita atenção. Então, vamos lá. Usamos o presente perfeito para descrever eventos passados que estão conectados ao presente. Então, independente se você tem o presente perfeito sendo utilizado com o objetivo de expressar uma ou outra ideia, porque o presente perfeito pode ser utilizado para expressar múltiplos tipos de ideia, você sempre tem que entender que, independente de como que você utiliza o presente perfeito, ele está de alguma forma relacionado ao presente, de forma direta ou indireta, ou seja, você está de alguma forma conectando o passado ao presente, seja de uma forma direta ou indireta. Com isso dito, vamos ver esse exemplo. Sam has lost his keys. Ou seja, temos aqui a primeira ideia sendo repassada de que Sam está buscando por suas chaves e ele até agora não as encontrou. Sam has lost his keys, ou seja, Sam perdeu as suas chaves. Ele está até agora buscando por elas e não as encontrou. Então, essa é uma primeira ideia de que ele está buscando por essas chaves ainda e não as encontrou. Não há nenhuma atualização dessa situação dele ter perdido as suas chaves. E uma outra ideia também adicional que é expressada por essa sentença é que esta ação ocorreu em um momento indeterminado no passado. Então, você não está falando Sam has lost his keys yesterday. Ou seja, você não está falando que Sam perdeu as suas chaves ontem. Se você quer ser preciso sobre quando uma determinada ação ocorreu, no passado, você não utiliza o present perfect na maior parte das vezes, mas sim o simple past. Então, se você quer ter o yesterday numa sentença, com você indicando exatamente quando a ação ocorreu, o melhor seria você dizer Sam lost his keys yesterday. Mas se você não tem yesterday na sentença, aí você utiliza o present perfect. Sam has lost his keys yesterday. E o motivo pelo qual nós usamos has, vamos ver em frente, tudo bem? Então, continuando. O presente perfeito é formado com o presente do verbo auxiliar have, e aí temos o have sendo utilizado com alguns sujeitos e a sua forma na terceira pessoa do singular has, utilizado com outras, e o particípio passado. O particípio passado é uma das formas de se expressar verbos, é uma conjugação verbal no passado, e você tem a dinâmica de ter o particípio sendo um verbo irregular, ou seja, ele não tem necessariamente regras que te permitem prever como um determinado verbo fica no particípio, como é no caso dos verbos regulares, quando estamos utilizando o passado simples, que é regularizado. No caso do present perfect, não. Tendo isso em vista, não é o fim do mundo e você sempre, na maior parte das vezes, acaba usando as mesmas palavras 80% da sua comunicação, portanto o processo flui bem. Com isso dito, vamos lá. As perguntas são formadas invertendo o sujeito e o have ou has. Isto é uma dinâmica global da língua inglesa. Quando vamos fazer perguntas em inglês, invertemos coisas, não é? E nas suas formas negativas, usamos o not. Formas contraídas são usadas em contextos informais, ou seja, você pode, ao invés de utilizar o have not ou has not, usar haven't ou hasn't. Saiba que, entretanto, essas são formas de nos expressarmos, em especial em contextos informais. Tudo bem? Continuando. Vamos ver aqui a forma positiva. I have already seen that movie. Ou I've already seen that movie. Então temos a forma não contraída e a forma contraída. I have e o I've. Esta é a forma positiva, onde temos o sujeito, I, com o verbo to have, e no caso da primeira pessoa nós usamos o have, I have. Depois temos o already, e aí temos o verbo no seu formato particípio, seen, ou seja, a forma particípia do verbo see, e assim você tem eu já vi that movie, aquele filme. E aí temos outro exemplo. I have already seen that movie, que é a forma contraída, portanto expressada em um contexto mais informal. Um outro exemplo. I have not seen that movie yet.
ou I haven't seen it yet. Então, você tem aqui o have not agora, a forma not sendo utilizada com o verbo have. O seen, a forma participa, portanto, o verbo principal. Eu não vi, é mantida. O verbo ver aqui na forma particípio, da forma particípio, seen, é mantida. E, assim, o negativo é expressado. E aí temos a forma contraída para ser utilizada em contextos mais informais. I haven't, ou I haven't seen it yet. E aí, por último, temos a forma interrogativa, ou seja, a pergunta, que é Have I seen that movie? Eu vi aquele filme. Então, você mantém basicamente tudo. A diferença é que o have vai para o começo da sentença, ocorrendo aquela inversão, como vimos aqui. Tudo é invertido quando estamos fazendo perguntas, tudo bem? E a inversão é principalmente ocorrida entre o have ou has, se a sentença estiver na terceira pessoa do singular, com o sujeito, que no caso aqui é o I. Então, não é I have seen that movie, não, é have I seen that movie, invertendo a sequência. O evento, ou melhor, o presente perfeito descreve eventos passados que estão conectados ao presente, embora este tempo pode ser usado para descrever diferentes situações. Então, vamos lá. Qual é a situação inicial aqui que eu gostaria de trazer? Experiências em nossa vida até agora. I've been to Spain and Portugal. Ou seja, eu estive na Espanha e Portugal. I really want to go to the UK. I haven't been there yet. Ou seja, eu realmente quero ir para o Reino Unido, eu não estive lá ainda. Então, aqui temos o contexto de experiências em nossa vida até agora, que foram tidas ou não. E no nível mais técnico, ainda assim, mantemos aquela ideia de que estamos referindo a ações ocorridas ou não ocorridas em um momento passado indeterminado, não é? Então, você não fala I've been to Spain and Portugal last year. Não. Se você quer especificar quando a ação ocorreu, você tem o last year com o simple past, com você dizendo I went to Spain and Portugal last year, usando o passado simples. Mas já que não estamos especificando quando a ação ocorreu, você tem o present perfect sendo utilizado. Tudo bem? Um outro contexto em que o present perfect é utilizado é quando temos um evento no passado que tem um resultado no presente. Ou seja, aqui temos definitivamente aquela conexão mais explícita entre o passado e o presente, quando o present perfect é utilizado. Então temos Lily has broken her foot is still in a cast. Ou seja, a Lily quebrou seu pé e o seu pé continua em uma cast. Ou seja, um gesso, não é aquele gesso que nós colocamos nos nossos membros quando quebramos. Então, Lily has broken her foot is still in a cast. Ou seja, um evento ocorreu no passado, indeterminado, Lily quebrou o seu pé e o pé dela ainda continua quebrado. Portanto, estamos aqui especificando her foot is still in a cast. Mais uma vez, não estamos aqui especificando quando a ação ocorreu, simplesmente estamos dizendo que a ação de quebrar o pé ocorreu em um indeterminado momento no passado. Tudo bem? Um outro contexto em que o present perfect é utilizado é uma situação que começou no passado e continua até o presente. Aí temos, I've lived here for 20 years and I'm still living here now. Ou seja, eu vivo aqui há 20 anos e eu continuo vivendo aqui hoje. Então você tem aqui, de fato, uma conexão agora direta, tendo uma ideia sendo expressada de que temos uma ação que começou no passado e que continua até agora. Tendo isso em vista, eu somente gostaria de fazer uma observação importante sobre isso, que é, quando nós estamos falando de present perfect, temos outras formas de expressarmos o present perfect além desta. E uma das formas é a forma do present perfect continuous, tudo bem? E o present perfect continuous se encaixa melhor neste contexto. Com isso dito, também podemos utilizar o present perfect sem ser o present perfect continuous para expressar essa ideia. Mas ainda mais explicitamente conseguimos aí expressar com o present perfect continuous, que estaremos abrangendo em uma outra aula, em um outro vídeo, ok? Continuando. Quantas coisas foram concluídas até agora? Ou seja, temos aqui a ideia de até que ponto uma determinada ação foi feita. Então temos aqui, Peter has read 50 pages of this book so far. There are 150 pages left. Ou seja, Peter leu 50 páginas do livro até agora e há 150 páginas a serem lidas. Uma observação. Este é um exemplo do porquê que nós consideramos os verbos no seu formato particípio irregulares. Você tem o verbo read no passado
e ele no presente, aliás, ou seja, o verbo ler no presente, e depois no passado simples. E no passado particípio ele se torna read, e a pronúncia é diferente. Ou seja, por exemplo, I have read, não é? O spelling, ou seja, a soletração é igual, mas a pronúncia é diferente. Essa dinâmica meio assim, não estruturada é um exemplo do que nós chamamos de um verbo irregular. Tendo isso em vista, isso comprova que verbos no seu formato particípio são verbos irregulares. Mas voltando ao que nós estamos falando aqui, o present perfect é utilizado também para expressarmos essa ideia de quantas coisas foram concluídas até agora, ou seja, até que ponto uma determinada ação que começou em um indeterminado momento no passado foi feita. Agora, preste atenção a expressões de tempo. E expressões de tempo são muito importantes a serem utilizadas quando nós falamos do present perfect, porque elas indicam, pelo menos de uma forma mais precisa, mas não ainda totalmente, quando as ações que estamos aqui nos referindo ocorrem ou ocorreram. Então, vamos ver aqui. Usamos ever e never quando perguntamos ou falamos sobre nossas experiências de vida. Have you ever eaten Chinese food? Ou I've never eaten it. Então você tem o ever e o never sendo utilizados para expressarmos essa ideia de já alguma vez ou nunca. Have you ever eaten Chinese food? Ou seja, você já comeu comida chinesa? Ou seja, em algum momento na sua vida, desde quando você nasceu até agora, você já comeu comida chinesa? É o ever que expressa essa ideia. E temos aqui, I've never eaten it. Ou seja, eu nunca a comi. Aqui então, você tem um never sendo expressado para indicar a ideia de que nunca algo em particular foi feito. Agora, você não pode usar a forma negativa em conjunto com never. Você não poderia falar I haven't never ou o I have not never eaten it. Porque na prática o que você estaria fazendo aqui é uma negação da negação. O que definitivamente não faz assim tanto sentido. Tudo bem? Ou seja, você mantém o have na sua forma normal, sem ser negativa, como temos aqui, claro, contraída, mas ainda assim é o have. E depois temos o never, que por si só já indica a ideia negativa. Tudo bem? Excelente. Agora, already é utilizado para expressarmos frases positivas, para descrevermos uma ação que já aconteceu antes. Podemos então interpretar already como já. Tudo bem? Tendo isso em vista, yet, que é uma outra expressão que é também frequentemente utilizada com present perfect, é utilizado em perguntas ou frases negativas para descrever uma ação que não aconteceu antes. Então vejamos aqui o exemplo. I haven't finished this book yet. Ou seja, eu ainda não terminei este livro. And my sister has already begun reading another one. Ou seja, e minha irmã já começou a ler outro. Ou seja, yet indica essa ideia de ainda e o already indica essa ideia de já, indicando aquela ideia de realmente algo acontecendo rápido, enquanto o yet indica aquela ação de algo que ainda não aconteceu. I haven't finished this book yet. Eu ainda não terminei este livro e minha irmã já começou, already, já começou a ler outro. Perfeito. Expressões de tempo são muito importantes, como aqui vimos. E temos um outro exemplo. Just. Just é utilizado quando nós descrevemos um evento muito recente. Ou seja, my mom has just come from homework. Mais uma vez. My mom has just come home from work. Ou seja, a minha mãe acabou de chegar em casa do trabalho. Ou seja, de fato, há muitíssimo pouco tempo, uma determinada ação ocorrida em um momento indeterminado no passado, e é por isso que nós utilizamos o present perfect, ocorreu. Você pode simplesmente dizer my mom has come home from work. Tudo bem? Agora, a presença do just indica aquela ideia de algo que é fresco, acabou de acontecer mesmo, talvez minutos atrás. Tudo bem? Expressão de tempo, indicando aqui uma ideia de precisão maior, mesmo que com present perfect nós não expressemos momentos exatos em que determinadas ações ocorreram no passado. Tudo bem? Advérbios de frequência, que indicam, portanto, a frequência no qual ações ocorrem, também são utilizados como present perfect. Temos aqui o always e o often. Ou seja, always, sempre, e often, frequentemente. Ou seja, de fato, você tem o always expressando aquela ideia mais de 100%, ou seja, sempre acontece,
e o often indicando aquela ideia de frequentemente, ou seja, 80%, 90% das vezes acontece. Então, vamos ver aqui uma sentença no presente perfeito com a ideia de advérbio. He has always loved Anne. Ou seja, ele sempre amou a Anne. Always utilizado aqui, portanto, para indicar essa ideia de que a ação de amar a Anne sempre ocorreu. Não estamos aqui indicando necessariamente quando exatamente ela ocorreu, mas ela começou no passado e se mantém até hoje e já provavelmente faz um longo tempo que isso aconteceu. Tudo bem? Perfeito. Agora, for. For é usado para descrever a duração de um período de tempo, ou seja, podemos utilizar o present perfect para expressar períodos de tempo em que determinadas ações ocorrem ou ocorreram. Tendo isso em vista, since, e vamos aqui estar dando exemplos para cada um desses dois, since é utilizado para nos referirmos ao ponto quando um período de tempo começou, ou seja, uma determinada ação começou no passado. Mas, tendo isso em vista, vamos ver aqui. Chris has worked here for 5 months. Ou seja, Chris trabalhou aqui, ou melhor, tem trabalhado aqui por 5 meses. Ele começou a trabalhar aqui desde maio, dia 5, ou 5 de maio. Então, ao mesmo tempo em que for indica todo o período, since indica o período exato em que uma determinada ação ocorreu. E aqui temos, mais uma vez, a utilização do present perfect para indicar uma ação que começou em um passado e que se mantém até agora. A diferença é que, mesmo que com menos frequência, isto pode ocorrer especificamente quando nós utilizamos o since. Ou seja, temos o present perfect utilizando, ou melhor, expressando a ideia de uma ação que começou no passado e que se mantém ocorrendo até agora. E ocorrendo de uma forma no qual sabemos o momento exato em que ela começou. Isso é raramente expressado pelo present perfect. Na maior parte das vezes, na maior parte dos contextos, você vai utilizar outras expressões para indicar quando uma determinada ação começou no passado. Mas se você especificamente quer indicar a ideia de que uma ação começou no passado e se mantém até agora, é o present perfect que você utiliza. E se você quer indicar o momento preciso em que ela começou no passado e que se mantém até agora, você utiliza o since. Como vimos aqui. He has worked here since May 5th. Perfeito. Tendo isso em vista, fizemos aqui uma revisão inicial do present perfect. Pequenos detalhes, mas importantes. Sugiro você, até mesmo se necessário for, rever esta aula, fazer as suas anotações, esclarecer as suas dúvidas. Estamos sempre aqui à sua disposição. Tenha um ótimo dia.